Livro A Voz do Silêncio. Versão em português de Fernando Pessoa. Fragmento 1. Nesta tradução, esforcei-me por conservar a beleza poética da expressão e das imagens, que caracteriza o original. Compete ao leitor avaliar até que ponto o consegui. Ano de 1889. Assinado Helena Blavatsky. Instruções. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos ides inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, terá que aprender a natureza de dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, deve o discípulo procurar o rajá dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate a assassina. Porque, quando para si mesmo a sua própria forma parece irreal, como o parecem, ao acordar, todas as formas vistas em sonhos. Quando deixar de ouvir os muitos, poderá perceber o uno, o som interior que mata o exterior. Só então abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem tem de se tornar surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes em fúria, como ao prateado sussurro do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falante silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro à mente do ceramista. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E ao ouvido interior falará a voz do silêncio e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se na luz solar da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e matéria, se a tua alma chora em seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por romper o fio de prata que a liga ao Mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando, ao tumulto do mundo, a tua alma, que desabrocha dá ouvidos, quando, à voz clamorosa da grande ilusão, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, como a tímida tartaruga, para dentro da concha do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso, a tua alma é um sacrário indigno. Quando, já mais forte, a tua alma sai do seu retiro seguro, quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança, quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura, isto sou eu, declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão.
Esta terra, discípulo, é a sala das tristezas, onde existem, ao longo da senda de duras provações, armadilhas para apanhar teu ego na ilusão chamada grande heresia. Esta terra, ó ignorante discípulo, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei: para te tornares o conhecedor do ser total, tens primeiro de conhecer o ser. Para chegares ao conhecimento desse ser, tens de abandonar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, mas é o através de eras eternas. Cavalga a ave da vida se queres saber. Renuncia à tua vida se queres viver. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até o 4º, e daí até os 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e recorda-te. O nome da primeira sala é Sala da Ignorância, Avidya. É a sala em que vistes a luz, em que vives e hás de morrer. O nome da segunda é a Sala da Instrução. Nela, a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor, uma serpente enrolada. O nome da terceira é Sala da Sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que a tua mente não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o nascimento na sala da sabedoria, a sala que está além, onde se desconhecem todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com uma glória permanente. Aquilo que é incriado habita em ti, discípulo, assim como reside nesta sala. Se queres alcançá-lo e combinar os dois, tens de despir-te das tuas escuras vestes de ilusão. Abafa a voz da carne. Não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se entreponha entre a luz do incriado e a tua. E assim, as duas poderão fundir-se em uma. E tendo aprendido a tua própria ajinana, abandona a sala da instrução. Esta sala é perigosa por sua traiçoeira beleza e necessária apenas para a tua provação. Acautela-te, Lanu. Não vá a tua alma deslumbrada pelo brilho ilusório
demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador, Mara. Enfeitiça os sentidos, cega a mente e deixa o descuidado qual um náufrago abandonado. A mariposa, atraída para a chama da tua lâmpada noturna, está condenada a parecer. A mariposa, atraída para a chama da tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite. A alma incauta, que fracassa em lutar contra o enganador demônio da ilusão, voltará à terra escrava de Mara. Contempla as hostes das almas, vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem, uma após outra, nas infladas ondas. Sacudidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se, através da sala da sabedoria, queres chegar ao vale da bem-aventurança, discípulo, fecha os teus sentidos à grande e cruel heresia da separatividade que te afasta dos demais. Não deixes que o teu nascido do céu, submerso no mar de Maya, se desprenda do Pai universal, alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração e a morada da Mãe do mundo. Então, do coração, esse poder ascenderá até a sexta região, a região mediana, o lugar entre os teus olhos, quando se torna a respiração da alma una, a voz que tudo preenche, a voz do seu mestre. Só então podes tornar-te um caminhante do céu, que pisa os ventos por sobre as ondas, cujo passo não toca as águas. Antes que ponhas o pé no degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interno. A primeira é como a voz suave do rouxinol cantando uma canção de despedida à sua companheira. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dhyanis, acordando as estrelas piscantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. E a esta segue-se o canto da vina. A quinta soa como uma flauta de bambu que chia em teus ouvidos. Em seguida, se transforma em um toque de corneta. A última vibra como o estrondo surdo de um trovão. A sétima absorve todos os outros sons, que morrem para não mais serem ouvidos. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do Mestre, então o discípulo imerge no Uno, se torna esse Uno e nele vive. Antes que possas ingressar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar, purificar o teu corpo mental e limpar o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu,
brilhando no coração do lótus ao primeiro raio de sol matutino. Quando cai na terra, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não sucumba, não deixes aproximar-se nem mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico possa fazer de ti um Deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. O ser da matéria e o ser do espírito nunca podem se encontrar. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para ambos. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve o casulo da personalidade ser esmagado e o verme dos sentidos destruído até não poder ressurgir. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Não deixes que o sol feroz seque uma única lágrima de dor, antes que a tenhas, tu mesmo, enxugado dos olhos de quem sofre. Que cada ardente lágrima humana goteje no teu coração e aí fique. Nem nunca a seques, enquanto não for retirada a dor que a causou. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de se achar, mais rara de se ver do que a flor da árvore Vogai. É a semente que liberta do renascer. Ela isola o Arhat tanto da contenda como da luxúria, levando-o através dos campos da existência para a paz e a bem-aventurança, só conhecidas na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem, para que ele não renasça depois de morto. Mata o amor à vida, mas se matares, tenha, que não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o perecível. Auxilia a natureza e trabalha com ela. E a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. E diante de ti, ela abrirá de par em par as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ante tua vista os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus reinos. Então, ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal,
o segundo, o terceiro, até mesmo o sétimo. E então a meta, além da qual, banhadas pela luz solar do Espírito, existem glórias indizíveis que só os olhos da alma podem ver. Há só um caminho para a senda, e só bem no seu final se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato ascende é formada por degraus de sofrimento e dor. Esses só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, ó discípulo, se restar um único vício que não abandonaste, porque então a escada cederá, fazendo-te cair. A base da escada está apoiada no profundo lodo dos teus pecados e faltas. Antes que possas tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa macular um só degrau com seus pés lamacentos. A lama, vil e viscosa, secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé no degrau. E como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Os seus pecados erguerão a voz como o riso e o soluço do chacal depois do pôr do sol. Os seus pensamentos se converterão em um exército, levando-o consigo como um escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Silencia os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que ainda não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres estar seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto na cavidade do teu cérebro que a senda íngreme que conduz ao teu mundo pode se revelar aos olhos turvos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste te puxará para baixo e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás, ou estarás perdido. Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se é satisfeita ou saciada, porque isto é uma abominação inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e se torna forte, tal como a lagarta que se alimenta no coração da flor. A rosa deve voltar a ser o botão, nascido de sua haste original, antes que o parasita lhe tenha roído o coração e bebido a seiva vital. A árvore dourada faz brotar seus botões de ouro antes que o seu tronco tenha sido desbastado pela tempestade. O discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu, antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único Mestre, a única e eterna luz dourada do Espírito, derrama os seus brilhantes raios sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as pesadas e espessas nuvens da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios a iluminam, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhagens da floresta.
Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante cintilante, o fulgor não chegará à câmara. A sua luz solar não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos, o nariz e a boca tapados, quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. E no 5º, ó matador dos teus pensamentos, todos estes têm de ser outra vez mortos, até que não seja possível reanimarem-se. Aparta tua mente de todos os objetos e visões externas. Aparta as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando tiveres ingressado no 7º estágio, ó bem-aventurado, não mais perceberás os 3 sagrados, porque terás te tornado esses 3, tu mesmo e a mente como gêmeos em um mesmo nível, a estrela que é o teu guia brilhando acima nas alturas. Os 3 que residem na glória e na bem-aventurança inefáveis, agora perderam os seus nomes no mundo de Maya. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde mas não queima, o fogo que é o Upadi da chama. E isto, ó Yogi triunfante, é o que os homens chamam Dhyana, o verdadeiro precursor do Samadhi. E agora o teu ser está perdido no ser, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele ser do qual anteriormente irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? És a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do 6º, enunciador dos 4 modos da verdade. A luz que nele se projeta irradia de ti, ó tu que foste discípulo, mas agora és instrutor. Instrutor de modos da verdade. Não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, a primeira verdade? Não venceste o rei dos maras em Tsi, o portal da reunião, a segunda verdade? Não destruíste o pecado no 3º portal, atingindo a 3ª verdade? Não entraste em Tao, a senda, que leva ao conhecimento, a 4ª verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, porque sábio, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Veja, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca, a voz permanente, que soa através de eternidades, isenta de mudanças, isenta de pecados,
os 7 sons em um só, a voz do silêncio. Om Tat Sat. A voz do silêncio. Helena Petrovna Blavatsky. Fragmento 2. E agora, ó Mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha todos aqueles que batem no portal para serem admitidos. Esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se o portal da doce lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até a senda da libertação? Diz o mestre: as sendas são 2, 3 as grandes perfeições, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará nelas? Quem primeiro ouvirá a doutrina das 2 sendas em uma? A verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria, revelando uma história de sofrimento. Dói saber que, embora todos os homens possuam alaya, sejam unos com a grande alma, e mesmo assim, possuindo-a, alaya tão pouco lhe sirva. Repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, alaya é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhada nos átomos ínfimos, e contudo, não consegue chegar ao coração de todos. Pena que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom, da inestimável dádiva de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: ó mestre, que farei eu para alcançar a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura as sendas, mas, ó Lanu, sê puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como um cântaro fechado e sem ar. A alma, uma ave dentro dela, que não canta, nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de exaustão. Mas mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar nem crescer no espaço sem ar. Para viver e colher experiência, a mente precisa amplidão e profundidade e pontos que a atraiam para a alma de diamante. Não procures esses pontos no reino de Maya, mas eleva-te além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sat, desconfiando das falsas insinuações da fantasia. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira a face
às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, santuário das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno e, tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Evita o aplauso, ó devoto. O aplauso conduz à autoilusão. O teu corpo não é o ser. O teu ser é em si, sem corpo. E o elogio ou a censura não o afetam. O autoconvencimento, ó discípulo, é como uma torre altíssima, a qual subiu um arrogante tolo. Ali se senta em orgulhosa solidão, desapercebido de todos, salvo de si mesmo. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente têm colhido, confessam em voz baixa: assim ouvi. A grande peneiradora é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente. Noite e dia mói, separando o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha. A falsa erudição é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com as águas límpidas de Amrita. Mas se amassas cascas como orvalho de maia, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves do nascimento, da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Aham, tens de deixar de amar todas as coisas, dize-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de detestar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe de dono de casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, dize-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirtikas, os incrédulos. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, dize-lhes que se enganam. A impermanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação de pecados e faltas, não são para os egos devas. Assim diz a doutrina do coração. O Dharma do olho é a personificação do externo e do não existente. O Dharma do coração é a personificação de Bodhi, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha intensamente quando o pavio e o óleo estão limpos. Para limpá-los, é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo?
Então, ola nu, não creias que te sentando em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, afastado dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isto te levará à meta da libertação final. Não julgues que partir os ossos, rasgar a carne e os músculos, te unirá ao teu ser silencioso. Não julgues que, quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e o homem. Os bem-aventurados desprezaram essa atitude. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta, dos tranquilos desertos. De Aranyaka, tornou-se o instrutor da humanidade. Depois de Julai ter alcançado o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez discursos nas cidades aos devas, homens e deuses. Semeia boas ações e colherás os seus frutos. A inação, num ato de misericórdia, se converte em ação num pecado mortal. Assim diz o sábio: por que queres abster-te da ação? Não é assim que a tua alma conquistará a sua libertação. Para alcançar o Nirvana, é preciso chegar ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracasso nem corteja o êxito. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és. A estrela chamejante que brilha nas escuras profundidades do ser permanente, nos ilimitados campos do desconhecido. Tem perseverança como aquele que tem de resistir eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é conhecimento, não é de vida transitória. É o homem que foi, que é e será, para quem a hora nunca soará. Se queres colher suave paz e descanso, ó discípulo, planta as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores do nascimento. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e do sofrimento fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e da sua fumaça negra surgem chamas aladas, chamas purificadas, que sob o olhar kármico elevam-se, tecendo por fim o glorioso tecido das 3 vestes da senda. Estas vestes sublimes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. A veste Shangina, é certo, pode fornecer a luz eterna. A veste Shangina apenas leva ao nirvana da destruição, detendo o renascimento. Mas Olanu também mata a compaixão. Os Budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem ajudar a salvação humana. Ai, devem os eus serem sacrificados para o eu? A humanidade ser sacrificada para o bem-estar de indivíduos? Sabe, ó principiante, que esta é a senda aberta, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo.
praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Adotar a veste humilde do Nirmanakaya é privar-se da eterna felicidade para o ser, para auxiliar na salvação da humanidade. Alcançar a bem-aventurança do Nirvana, mas renunciá-la, é o supremo passo final, a mais elevada renúncia. Sabe, ó discípulo, que esta é a senda secreta, escolhida pelos Budas de perfeição que sacrificaram o ser pelos seres mais fracos. Mas, se a doutrina do coração for elevada demais para ti, se precisas te auxiliar a ti mesmo e receias oferecer auxílio aos outros, então, ó tu de coração tímido, acautela-te em tempo, contenta-te com a lei da doutrina do olho. Ainda tenha esperança, pois se o caminho secreto não é acessível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, que possa desvanecer-se no mundo das causas. Mesmo a fumaça desperdiçada deixa seu rastro. Uma palavra brusca, dita em vidas passadas, não se perde, mas sempre retorna. A pimenteira não produz rosas, nem a prateada estrela de jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas a cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Com o potente impulso de sua ação infalível, ela traz aos mortais vidas de alegria ou de angústia, a progênie kármica de todos os nossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te haja reservado, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e sofrimento, nascem ligados a ti, riem e choram de vida em vida, presos às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia, do teu próprio ser, que nasce o doce fruto da libertação final. Condenado a perecer é aquele que, por medo de Mara, deixa de auxiliar os homens, com receio de agir em proveito próprio. O peregrino que quer refrescar os seus cansados membros em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-se a sucumbir de calor. A inação, baseada no medo egoísta, não pode dar senão maus frutos. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a tua raça e a família, para com o amigo e o inimigo, e imuniza a tua mente aos prazeres e à dor. Esgota a lei da retribuição kármica, adquire siddhis para o teu nascimento futuro. Se não podes ser o sol, sê então o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da eterna pureza, então escolhe, ó neófito, um caminho mais humilde. Aponta o caminho, embora vagamente e perdido entre a multidão, como faz a estrela da tarde para aqueles que caminham pela escuridão. Observa Migmar em seus véus carmesins. O seu olhar se derrama sobre a terra adormecida.
contempla a aura de fogo da mão de Yagpa, estendida com amorosa proteção sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, deixados na sua ausência como vigilantes silenciosos da noite. Contudo, ambos foram, em kalpas passados, Niimas brilhantes, e talvez em dias futuros se tornem outra vez 2 sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. Sê, ó Lanu, como eles, dá luz e conforto ao cansado peregrino e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, que na sua infeliz desolação está faminto pelo pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem um instrutor, sem esperança ou consolação, e faz com que ele ouça a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do amor próprio servos da devoção, que aquele que, apegado à existência, contudo se mostra paciente e submisso à lei, como uma delicada flor aos pés de Shakya Tubipá, se torna um Shlotapati neste nascimento. Os siddhis da perfeição podem parecer remotos, muito distantes, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou na corrente e pode adquirir a visão da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode restituir-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em vidas anteriores. A visão e a audição dévicas não são obtidas em uma breve vida. Sê humilde, se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A imensa calma do oceano não se perturba, recebe-os e não os sente. Domina o teu eu inferior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele em quem o ser divino matou o próprio conhecimento do desejo. Vigia o inferior, para que não macule o superior. O teu caminho para a libertação final está dentro de ti. Esse caminho começa e termina fora do ser. Aos olhos dos tolos, vazia é a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Amrita. Na visão orgulhosa dos Tirtikas, não louvada pelos homens, é a humilde mãe de todos os rios. Contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arhants e sábios de visão ilimitada são raros, como a flor da árvore Utumbara. Os arhants nascem à meia-noite, tal qual a planta sagrada de 9 e 7 caules, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão. Nasce do puro orvalho e do leito gelado dos cumes nevados, alturas não pisadas por nenhum pé pecador. Ninguém, ó Lanu, se torna um arhan na existência em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E contudo, ó ansioso, há nenhum guerreiro que se oferece voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto. A nenhum recruta pode jamais ser recusado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha. Porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o nirvana será seu.
Antes de abandonar a sombra, a sua envoltura mortal, essa causa prende angústias e dores ilimitadas. Os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas se queres conquistar o Nirvana ou rejeitar esse prêmio, não seja o fruto da ação e da inação o teu motivo, ó tu de coração destemido. Sabe que o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor através dos ciclos. A senda é uma, discípulo, mas é dupla no final. Os seus estágios estão marcados por 4 e 7 portais. Numa extremidade, a felicidade imediata. Na outra, a felicidade adiada. Ambas são a recompensa do mérito. A escolha é tua. A senda una torna-se 2, a aberta e a secreta. A primeira leva à meta, a segunda ao alto sacrifício. Quando, ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. A gota volta ao lugar de onde veio. A senda aberta conduz à mudança imutável, ao Nirvana, o glorioso estado absoluto, a bem-aventurança que ultrapassa o entendimento humano. Assim, a primeira senda é a da libertação, mas a segunda senda é a da renúncia. Por isso é chamada a senda das aflições. A senda secreta conduz o Arhan a uma angústia mental indizível, dor pelos mortos-vivos, e impotente compaixão pelos homens das tristezas kármicas, cujos frutos do karma os sábios não ousam deter. Porque está escrito: ensina a evitar todas as causas. A agitação dos efeitos, como a grande onda da maré, deixarás seguir o seu curso. A senda aberta, tão logo atinjas o objetivo, te levará a rejeitar o corpo bodhisattvico, e este te levará a ingressar no estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A senda secreta também conduz à bem-aventurança paranirvânica, mas ao final de inúmeros kalpas, nirvanas ganhos e perdidos por ilimitada piedade e compaixão pelo mundo dos iludidos mortais. Mas é dito: o último será o maior. Samyaki Sambuddha, o mestre da perfeição, renunciou ao ser para a salvação do mundo, parando no limiar do Nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito das 2 sendas. Chegará o momento em que terás de escolher, ó tu de alma fervorosa, quando tiveres chegado ao fim e transposto os 7 portais. A tua mente está lúcida. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. A verdade encontra-se sem véu ante ti, encarando-te gravemente. Diz ela: doces são os frutos do descanso e da libertação em benefício do eu. Porém, mais doces ainda são os frutos do longo e amargo dever. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência ao seu ser. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão e exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros, abdico desta grande recompensa, realiza
a maior renúncia. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da bem-aventurança e a longa senda de sofrimento estão no extremo fim. Podes escolher uma ou outra, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani. Om Vajrapani. Fragmento 3. Os 7 portais. Upadhyaya. A escolha está feita. Anseio pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia a senda secreta e ensinaste o Yana superior. O teu servo aqui está, pronto para que o guies. Está bem, Shiravaka. Prepara-te, pois terás de viajar sozinho. O instrutor só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. Os meios para atingir a meta variam necessariamente de peregrino para peregrino. Qual caminho escolherás, ó tu de coração destemido? O Santam, da doutrina do olho, o quádruplo Dhyana, ou abrirás caminho através das paramitas, 6 em número, nobres portais da virtude, conduzindo a Bodhi e a Prajna, 7º degrau da sabedoria? A árdua senda quádrupla de Dhyana serpenteia montanha acima. 3 vezes grande é aquele que escala o píncaro altíssimo. As alturas de Paramita são atravessadas por uma senda ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de 7 portais, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis e astutos, as paixões encarnadas. Anima-te, discípulo. Tem sempre presente a regra de ouro. Uma vez passada a porta Srotapati, aquele que entrou na corrente, aquele cujo pé foi posto sobre o leito da corrente nirvânica nesta vida ou em qualquer vida futura, tem apenas diante dele mais 7 nascimentos, ó homem de vontade adamantina. Repara, que vês tu diante dos teus olhos, ó aspirante à sabedoria divina? O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas suas dobras me debato. Sob minha vista ela se adensa, Senhor. Ela se dissipa com um gesto da tua mão. Uma sombra se move, arrastando-se como as dobras coleantes da serpente. Ela cresce, expande-se e desaparece na escuridão. É a sombra de ti próprio fora da senda, lançando-se sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo a senda, o seu princípio fincado no lodo, o seu cimo perdido na gloriosa luz nirvânica. E agora vejo os portais cada vez mais estreitos no árduo e espinhoso caminho para Jnana. Vês bem, Lanu, esses portais levam o aspirante a cruzar as águas para a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre, e essas chaves são Dana, a chave da caridade e do amor imortal; Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que equilibra a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica; Shanti, a paciência suave que nada pode alterar; Viraga, indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, somente o percebimento da verdade; Virya, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas; Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naujor para o reino de Sat, o Eterno, e para sua contemplação sem fim; Prajna,
cuja chave faz de um homem um deus, tornando-o um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que possas aproximar-te do último, ó tecedor da tua libertação, tens de dominar estas paramitas da perfeição e as virtudes transcendentais em número de 6 e 10 por essa longa e cansativa senda. Porque, ó discípulo, antes que estivesses apto a encontrar o teu instrutor face a face, a luz do teu mestre para iluminar, o que foi que te disseram? Antes que te possas acercar do portal principal, tens de aprender a separar o teu corpo da tua mente, a dissipar a sombra e a viver no eterno. Para isso, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês respira em ti. Tens de existir em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazerem da tua mente um campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser do ser e do restante, mas imergirás o oceano na gota d'água e a gota d'água no oceano. Assim, estarás em plena harmonia com tudo que vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo instrutor, filhos de uma única mãe. Instrutores há muitos. A alma mestra é una, é Alaya, a alma universal. Vive nesse mestre como seu raio em ti. Vive nos teus semelhantes como eles nela. Antes que estejas no limiar da senda, antes que transponhas o portal principal, tens de fundir os dois no uno e sacrificar o pessoal ao ser impessoal, e assim destruir a senda entre os dois, Antakarana. Tens de estar pronto para responder ao Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo, ao teu passo inicial. Cumpriste todas as regras, ó de elevadas esperanças? Afinaste o teu coração e a tua mente com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Porque, como a voz sonora do rio sagrado, na qual todos os sons têm o seu eco, assim deve o coração daquele que queira entrar na corrente vibrar em resposta a cada suspiro e pensamento de tudo quanto vive e respira. Os discípulos podem ser comparados às cordas da vina, eco da alma. A humanidade à sua caixa de ressonância. A mão que as toca, a harmonia, a harmoniosa respiração da grande alma do mundo. A corda que falha em responder ao toque do mestre, em suave harmonia com todas as demais, rompe-se e é jogada fora. Assim são as mentes coletivas dos Lanu Shiravakas. Elas têm de estar afinadas com a mente de Upadhyaya, unas com a super-alma ou romper-se. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas almas, o terrível clã dos Dadi Dugpa. Sintonizasse o teu ser com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz? Fizeste assim? Podes entrar. Antes, porém, que ponhas o pé na cansativa senda das tristezas, é bom que aprendas quais são os perigos do caminho. Armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes estar tranquilo ante o portal de Dana, o portal que fica à entrada da senda. Vê, ó ditoso peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. É como uma clareira ensolarada no meio da floresta escura e profunda, um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, rouxinóis de esperança e aves de radiante plumagem, em bosques verdejantes, cantam a vitória aos destemidos peregrinos.
cantam as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder de Bodhi e os 7 degraus do conhecimento. Passa, segue adiante. Trouxeste a chave. Estás salvo. Para o segundo portal, o caminho é viçoso também, mas é íngreme e serpenteia montanha acima. Sim, até o seu cume rochoso. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro de difícil acesso e pedregoso, e além de tudo, será escuridão. O cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino, na medida em que avança. A comoção da dúvida o atinge, os seus passos se tornam menos firmes. Acautela-te com isso. Ó candidato, previne-te contra o medo, que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e paralisa toda a ação. Se é falho da virtude, Shila, o peregrino tropeça, e pedras kármicas lhe ferem os pés ao longo da senda pedregosa. Pisa com segurança, ó candidato. Banha a tua alma na essência de Shanti, porque te aproximas agora do portal que tem esse nome, o portal da fortaleza e da paciência. Não feches os olhos, nem percas de vista o Dorje. As setas de Mara atingem sempre o homem que não atingiu Viraga. Não te amedronte. O hálito do medo enferruja a chave de Shanti. A chave enferrujada já não pode abrir. Quanto mais avançares, mais armadilhas teus pés encontrarão. O caminho do progresso é iluminado por uma chama, a chama da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais obterás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá, e só ela pode guiar. Porque, quando cessa o último raio de sol, no cume da elevada montanha, segue-se a noite escura. Assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do teu coração sobre a senda e prenderá os teus pés ao chão de forma aterrorizante. Acautela-te, discípulo. Acautela-te com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo o pensamento egoísta de lá tenha fugido e que o peregrino diga: renunciei a esse corpo transitório, destruí a causa, as sombras, meros efeitos. Tudo isso não pode mais subsistir. Porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê, o próprio campo da batalha se engolfou na grande guerra e deixou de existir. Mas, uma vez passada a porta de Shanti, está dado o terceiro passo. O teu corpo é teu escravo. Prepara-te agora para o quarto portal, o portal das tentações que enlaçam o homem interior. Antes que possas te aproximar dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar a fechadura do quarto portal, deves ter dominado todas as tuas modificações mentais e matado o exército das sensações-pensamentos que, sutis e insidiosas, se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário brilhante da alma. Se não queres ser morto por elas, tens de tornar inofensivas as tuas criações, os filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que se aglomeram em torno da humanidade, prole e herdeiros do homem e dos seus despojos terrestres. Tens de estudar o vazio do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio. Ó destemido aspirante, olhe bem para dentro do poço do teu coração e responde: conheces bem os poderes do ser, ó observador das sombras externas? Se não os conhece,
estás perdido. Porque na quarta senda, a mais leve brisa de paixão ou de desejo balançará a luz firme dos brancos e puros muros da alma. A menor onda de desejo ou pesar pelos dons ilusórios de Maya, ao longo de Antakarana, a senda que há entre o teu espírito e o teu ser, a estrada das sensações, os rudes incitadores de Ahankara, um pensamento rápido como a luz do relâmpago te fará perder os teus 3 prêmios, os 3 prêmios que conquistaste. Saiba que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as 8 terríveis misérias. Senão, por certo não chegaste à sabedoria, nem ainda à libertação. Diz o grande Senhor, o Tathagata de perfeição, aquele que seguiu os passos dos seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Viraga. Se queres triunfar na sua senda, tens de manter tua mente e tuas percepções mais do que nunca livres da ação mortal. Tens de impregnar-te de puro alaya, tornar-te uno com o pensamento alma da natureza. Unificado com ele, és invencível. Separado dele, torna-te o campo recreativo de Samvriti, origem de todas as ilusões do mundo. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e brilhante essência de Alaya. O homem é o seu raio cristalino. Internamente, um feixe de imaculada luz. Na superfície inferior, uma forma material de argila. Este raio é o guia de tua vida e o teu verdadeiro ser, o sentinela e o pensador silencioso, a vítima do teu ser inferior. Tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo que falha. Domina e controla ambos e estarás seguro ao passar pelo portal que se aproxima, o portal do equilíbrio. Anima-te, ó audaz peregrino, para outra margem. Não prestes atenção aos sussurros das hostes de Mara. Despeça-te dos tentadores, esses espíritos malignos, os Lhamaim do espaço infinito. Mantém-te firme. Acerca-te agora do portal central, da porta do sofrimento, com as suas 10.000 armadilhas. Domina os teus pensamentos, ó esforçado pela perfeição, se queres transpor o seu umbral. Domina a tua alma, ó buscador das verdades eternas, se queres atingir a meta. Concentra o olhar da tua alma na única luz pura, na luz que não é afetada por nada, e utiliza a tua chave de ouro. O árduo trabalho está feito. A tua tarefa está quase concluída. O grande abismo que se abria para te tragar está quase transposto. Atravessaste o fosso que circula à porta das paixões humanas. Já venceste Mara e sua hoste furiosa. Removeste as impurezas do teu coração e sangraste-o de desejos impuros. Mas, ó combatente glorioso, a tua tarefa ainda não está concluída. Constrói alto, Lanu, o muro que cercará a tua ilha sagrada, o dique que protegerá a tua mente do orgulho e da satisfação ao pensares na grande façanha realizada. Um sentimento de orgulho macularia a obra. Sim, ergue forte o muro, para que o potente impulso das ondas enfurecidas que sobem e batem na sua costa, vindas do grande mundo do oceano de Maya, não venha a engolir o peregrino e a ilha. Sim, no próprio momento da conquista da vitória. A tua ilha é a corça, os teus pensamentos, os cães de caça que a perseguem e atormentam o seu avanço em direção à corrente da vida. Ai da corça que é apanhada pelos demônios ladradores antes que tenha atingido o vale do refúgio, Jnana Marga, a chamada senda do puro conhecimento. Antes que te possas estabelecer em Jnana Marga e considerá-la tua, a tua alma tem de se tornar como a manga madura, macia e doce como a sua brilhante polpa dourada
para as angústias dos outros, dura como o caroço dessa fruta para as tuas próprias agonias e sofrimentos, ó conquistador da alegria e da tristeza. Torna tua alma rígida contra as armadilhas da tua personalidade. Faze com que ela mereça o nome de alma de diamante. Porque, como o diamante enterrado fundo no coração palpitante da terra não pode jamais refletir as luzes terrenas, assim, a tua mente e alma, imersos em ginana amarga, nada devem refletir do reino ilusório de Maya. Quando atingires esse estado, os portais que tens de conquistar na senda se abrirão de par em par para que possas passar, e os maiores poderes da natureza não terão força para te embargar o passo. Serás dono da sétupla senda, mas só então o serás, ó candidato a provas indizíveis. Até lá, te aguarda uma tarefa muito mais difícil. Tens de te sentir todo o pensamento e, contudo, retirar da tua alma todos os pensamentos. Tens de alcançar aquela estabilidade mental que nenhuma brisa, por mais forte que seja, possa lhe insuflar um pensamento material. Assim purificado, o santuário deve se tornar vazio de toda a ação, todo som ou luz terrenos. Assim como a borboleta, colhida pela geada, cai no limiar sem vida, assim devem todos os pensamentos materiais cair mortos ante o tempo. Vê o que está escrito. Antes que a chama dourada possa arder e iluminar com firmeza, a lâmpada deve permanecer bem resguardada em um local imune a toda a aragem. Exposta à brisa mutável, a chama vacilará e, trêmula, lançará sombras enganosas, negras e sempre movediças sobre o alvo sacrário da alma. E então, ó perseguidor da verdade, a tua alma-mente tornar-se-á como um elefante louco, enfurecido na floresta. Tomando as árvores por inimigos vivos, perece ao tentar eliminar as sempre mutáveis sombras que dançam nas muralhas rochosas iluminadas pelo sol. Acautela-te. Não vá a tua alma, por cuidar do ser, deixar de firmar-se no solo do conhecimento dévico. Acautela-te. Não vá a tua alma, ao esquecer o ser, perder o domínio sobre a mente trêmula, deixando assim de apreciar o justo prêmio das suas conquistas. Acautela-te contra a inconstância, pois ela é tua grande inimiga. A mudança te expulsará da senda que percorres e te atirará nos viscosos pântanos da dúvida. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se tentaste e falhaste, ó destemido lutador, não percas, porém, a coragem. Continua lutando e volta a lutar novamente. O guerreiro destemido, com o precioso sangue da sua vida escorrendo de suas profundas feridas abertas, continuará a atacar o inimigo, o expulsará de sua fortaleza e o dominará, antes que ele próprio expire. Agi, pois, todos vós que falhais e sofreis, como ele, e da fortaleza de sua alma, expulsai todos os inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, até mesmo a sombra do desejo, mesmo quando tiverdes fracassado. Lembra-te, tu que lutas pela libertação humana, de que cada fracasso é um triunfo, e cada tentativa sincera, a seu tempo, recebe a sua recompensa. Os santos germes que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo dobram como juncos, mas não quebram, nem podem perder-se. Tornam-se mais fortes a cada tentativa, mas quando a hora soa, desabrocham. Mas se vieste preparado, então nada temas. Daqui para frente, o teu caminho é claro, vai direto à porta de Víria, o quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao refúgio de Dhyana, o 6º portal, o portal de Bodhi.
A porta de Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente, dentro do qual arde uma firme luz dourada, a chama de Prajna, que de Atman irradia. Tu és esse vaso. Tu te afastaste dos objetos dos sentidos, seguiste pela senda da visão, pela senda da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de Titiksha. Ó Naljor, está salvo. Sabe, ó conquistador dos pecados, que uma vez que um Soulwani tenha atravessado a 7ª senda, toda a natureza vibra com alegre admiração e se faz submissa. A estrela prateada cintila a novidade para as flores da noite. O riacho murmura esse conto para as pedras. As ondas escuras do oceano o cantam aos espumosos rochedos. As brisas perfumadas o cantam aos vales. E os altivos pinheiros sussurram misteriosamente: surgiu um mestre do dia. Ele se ergue agora como uma alva coluna no ocidente, sobre cuja fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama as suas primeiras ondas gloriosas. A sua mente, como um oceano ilimitado em calmaria, se alastra no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua poderosa mão. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornou livre nele esse poder, que é ele mesmo. Ele pode elevar o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahma e Indra. Agora, certamente, ele conquistará o seu grande prêmio. Não usará ele os dons que isso confere para seu próprio descanso e felicidade? Sua alegria e glória tão bem ganhos, ele, o subjugador da grande ilusão? Não, ó candidato à herança secreta da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, esses dons e poderes não são para o ser. Irás assim, por um dique às águas nascidas em Someru? Irás desviar a corrente para o teu próprio proveito? Ou fazê-lo subir até a sua nascente pelas cristas dos ciclos? Se quiseres que essa corrente de conhecimento, penosamente adquirida de sabedoria de origem divina, se mantenha como uma corrente pura, não deves deixar que se torne um lago estagnado. Sabe, se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade ilimitada, então deves espargir a luz adquirida como os 2 Bodhisattvas, em todo o âmbito dos 3 mundos. Sabe que a corrente de conhecimento sobre-humano e a sabedoria dos Devas que adquiriste deve ser, de ti, o canal de Alaya, derramada em outro leito. Sabe, ó Naljor, tu da senda secreta, que as suas águas puras devem ser empregadas para adoçar as ondas amargas do oceano, esse poderoso mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ah, quando houveres se tornado como a estrela fixa no céu mais elevado, esse luminoso orbe celestial deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, salvo para si próprio, dar luz a todos, mas não tomá-la de ninguém. Ah, quando houveres te tornado como a pura neve nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato, quente e protetora para a semente que dorme profundamente sob o seu seio. É essa neve que deve receber a cortante geada, os vendavais do norte, protegendo assim, do seu dente agudo e cruel, a terra que guarda a colheita prometida, a colheita que dará pão aos que têm fome. Condenado por ti mesmo a viver em futuros kalpas, sem o agradecimento e a percepção dos homens, entalado com uma pedra entre as inúmeras outras que formam a muralha guardiã, tal é o teu futuro se passares o 7º portal.
construída pelas mãos de muitos mestres de compaixão, erguida pelas suas torturas, cimentada pelo seu sangue, ela protege a humanidade, desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores misérias e sofrimentos. O homem, porém, não a vê, não a percebe, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não a conhece. Mas tu a ouviste, tu sabes tudo, ó tu de alma ardente e honesta, e tens de escolher. Escuta ainda. Na senda de Souwan, ó Shrotapati, está seguro. Sim, nesse marga, onde apenas trevas vêm ao encontro do cansado peregrino, onde, laceradas por espinhos, as mãos gotejam sangue e os pés são rasgados por pedras agudas e duras, Mara emprega suas armas mais poderosas. Há uma grande recompensa imediatamente após. Calmo e impassível, o peregrino desliza pela corrente que conduz ao Nirvana. Ele sabe que quanto mais sangrarem os seus pés, mais completa será a sua purificação. Ele sabe bem que depois de 7 curtos e fugazes nascimentos, o Nirvana será seu. Tal é a senda de Dhyana, o refúgio do yogi, a meta sagrada que os Rotapatis buscam. Não será assim quando tiver percorrido e conquistado a senda Arhata. Ali, Klesha é destruído para sempre e extirpadas as raízes de Tanya. Mas espera ainda, ó discípulo, mais uma palavra. Podes destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo, é a lei das leis, a harmonia eterna, o ser de Alaya, uma essência universal, sem praias, a luz da justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundindo o teu ser no seu ser, quanto mais a tua alma se unir àquilo que é, mais te tornarás a compaixão absoluta. Tal é a senda Arya, senda dos Budas de perfeição. Mas o que significam os papiros sagrados que te fazem dizer: Om, creio que nem todos os arhats obtêm a doce recompensa da senda nirvânica. Om, creio que no Nirvana Dharma não ingressam todos os Budas. Sim, na senda Arya já não és um Srotapati, és um Bodhisattva. Atravessaste a corrente. É certo que tens direito à veste do Dharmakaya, mas um Sambhogakaya é maior que um Nirvani, e maior ainda é um Nirmanakaya, um Buda da compaixão. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, ó Bodhisattva. A compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tudo que vive tem de sofrer? Quererás te salvar ouvindo todo o mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Alcançarás o 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para desposares a dor. Se queres ser Tathagata, seguir os passos do teu predecessor, permanece altruísta até o interminável fim. Estás esclarecido, escolhe o teu caminho, contempla a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de louvor, e dos poderes quadruplamente manifestados sobe um cântico de amor, tanto do fogo brilhante como da água corrente, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta, do profundo e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha, a voz sem palavras de toda a natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: regozijai-vos, ó homens de Mialba! Um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo Arhan. Paz a todos os seres.
Paz a todos os seres. Paz a todos os seres.